Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a física, dando continuidade aos assuntos que nós vimos em sala, sobre as leis de Kepler. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os movimentos terrestres. E aí eu queria trazer para vocês os dois principais movimentos que a Terra realiza. O primeiro é o movimento de rotação e o outro é o movimento de translação, que também é conhecido como movimento de revolução, certo? Então vamos lá. O movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Nós sabemos que a Terra possui um eixo imaginário e esse eixo ele está inclinado, né? E ele é perpendicular à linha do Equador. Ele está inclinado a um ângulo de 23 graus e 27 segundos. E a Terra realiza o movimento de rotação do sentido oeste para leste. Nós sabemos que uma das consequências do movimento de rotação é a sucessão dos dias e das noites, e por isso ele possui uma duração que nós estipulamos como 24 horas. Mas, dentro do estudo da astronomia, nós temos o que nós chamamos de dia sideral, que é o tempo real que a Terra leva para dar uma volta em torno do seu próprio eixo, que corresponde a 23 horas e 56 minutos. Já o dia civil que é o dia que o ser humano estipulou para que ficasse de forma arredondada e prática, como 24 horas. E o sentido, então, novamente, ocorre de oeste para leste. Então, quero trazer para vocês algumas consequências do movimento de rotação. A primeira delas é a sucessão dos dias e das noites. Isso acontece porque a Terra ela gira em uma órbita elíptica ao redor do Sol, como nós já vimos, e por conta do eixo de inclinação, a Terra fica com uma parte iluminada, a face voltada para o Sol, que é o que nós chamamos de hemisfério diurno, e nós temos a outra parte que fica na parte da sombra do Sol, que não fica iluminada, que é a noite. Então, enquanto aqui, né, no Brasil, na América, nós estamos no hemisfério diurno, os países da Ásia e que estão do outro lado do planeta estão no hemisfério noturno. Uma segunda consequência, né, do movimento de rotação, e na verdade está intimamente relacionado às outras consequências, que é o abalamento equatorial e o formato que a Terra assume dentro do sistema solar. Isso acontece porque a velocidade de rotação na linha do Equador ela é de 27 km por minuto. E na região polar, ela é de 0 km por minuto. Isso faz com que, aqui na região do Equador, a Terra ela sofra uma expansão. E por isso que a Terra ela é um pouco mais larga nessa região. Isso acontece porque, devido à alta velocidade, a Terra sofre ação de uma força que nós chamamos de centrífuga. Ou seja, uma força que empurra para fora todas as massas, né? E isso faz com que a Terra tenha o formato que nós chamamos de elipsoide de rotação, ou seja, ela é abaulada na região equatorial, ela tem um formato mais alargado nessa região, certo, pessoal? E por conta do movimento ser nulo na região polar, ocorre o achatamento polar, certo? O segundo movimento que a Terra realiza, que é o movimento de translação, também chamado de movimento de revolução, ele acontece numa velocidade de 107 mil quilômetros por hora. E aí, pessoal, então é um movimento que é longo, é um movimento que a Terra realiza ao redor do Sol e a duração dele
Também tem uma diferenciação, né, de acordo com a astronomia. Ele dura, para nós, 365 dias, ou seja, o movimento de translação tem como consequência o nosso ano. Já o ano sideral é o ano que tem 365 dias e 6 horas. E aí, pessoal, nós temos uma consequência interessante dessas 6 horas que nós não consideramos no ano civil. A cada 4 anos, nós temos um ano bissexto, porque eles fazem 6 vezes 4, 24. Então, eles acrescentam um dia no mês de fevereiro, fazendo com que o ano seja bissexto, certo? E quais são as consequências, então, do movimento de translação? São as estações do ano, certo, pessoal? Então, as estações do ano, nós vamos ver que elas ocorrem de forma diferente em cada hemisfério do planeta. Então, o hemisfério norte e o hemisfério sul possuem estações do ano distintas ao longo do ano. E isso ocorre devido ao eixo de inclinação da Terra, né, no seu eixo ali, e a órbita elíptica que ela realiza ao redor do Sol. Então, quando o Sol e a Terra estão numa posição específica que eu tentei representar nesses desenhos para vocês, ela recebe 2 nomes, equinócio e solstício. Equinócio é quando os raios solares eles incidem de forma perpendicular, ou seja, a 90 graus na linha do Equador. Então, é quando o hemisfério, tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul, tem uma incidência luminosa de forma igual. Então, aqui eu tenho, nessas duas posições, o equinócio, ou seja, nesse lado aqui, nessa posição, nós temos uma face iluminada completamente e aqui também. Então, como é que funciona, O equinócio, esse equi vem de igual. Então, ele nos indica uma iluminação mais uniforme. No dia 21 de março, nós no hemisfério norte temos a primavera. E aqui, que é a estação que nós estamos entramos agora, que nós estamos passando no hemisfério sul, o outono. Já no dia 23 de setembro, no hemisfério norte nós temos o outono e no hemisfério sul a primavera. O solstício, então, ele é quando nós temos os raios solares incidindo em um dos trópicos, certo, pessoal? Então, aqui nessa posição nós temos os solstícios. Os solstícios, eles não têm uma iluminação uniforme e por isso que nós temos o verão e o inverno. Enquanto no hemisfério norte, em junho, nós temos o verão, aqui nós temos o inverno. E em dezembro também, dia 21 de dezembro, enquanto aqui no hemisfério sul nós temos o verão, lá no hemisfério norte nós temos o inverno. Certo, pessoal? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre os movimentos terrestres, suas consequências. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para ajudá-los. Me chamem na agenda digital. Um abraço!